Os bebês conseguem falar para a gente exatamente do que eles precisam através de sinais, através de dicas. Por exemplo, existem os sinais precoces de sono e os sinais tardios de sono. Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre eles para que você nunca mais perca aquele momento perfeito de iniciar uma soneca e até mesmo de antecipar o sono noturno. Assista até o final. Olá, mamães e papais, eu me chamo Sky. Se você é nova por aqui, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Aproveita, já se inscreve no canal para não perder nada e baixa também o e-book grátis, tá, gente? É um material muito bacana que eu tenho certeza que de alguma forma vai deixar ali a sua rotina mais leve. O link tá aqui embaixo na descrição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a forma como os bebês se comunicam, as dicas que eles passam pra gente, principalmente os sinais de sono. E por que isso é importante, Sky? Por que é importante saber quando o bebê realmente está cansado? Gente, além do ritual do sono ficar muito mais leve, muito gostoso, tanto para o bebê quanto para os pais, saber a hora perfeita de iniciar ali uma soneca faz com que o bebê fique menos dependente das associações de sono. Porque para algumas famílias, o que é o normal? Quando eu percebo que o meu bebê está chatinho, está ficando já enjoadinho, daí eu dou o peito, ou eu ando com ele pela casa, ou eu levo ele para minha cama e ele finalmente dorme. Só que o ritual do sono ele pode ser muito mais leve, muito mais tranquilo, sem a necessidade dos pais oferecerem o peito, dos pais ficarem ali com as costas doendo de tanto segurar o bebê, né, durante aquela uma hora e meia, e sem aquele desconforto também de estar com o bebezinho ali na cama, que a gente sabe que ninguém acaba dormindo muito bem. A ideia principal desse vídeo é você pegar as dicas, os sinais que o bebê está demonstrando e combinar com o contexto, com o que aconteceu até aquele momento na rotina de vocês. Porque quando o bebê tem aquela necessidadezinha dele atendida naquele momento que ele precisa, a vida vai ficando mais leve e a rotina também muito mais gostosa, muito mais proveitosa. Por exemplo, um bebê de 6 meses, ele costuma passar aí mais ou menos 2 horas acordado interagindo. Alguns bebês sentem sono antes, outros conseguem ficar ali 2 horas e 15, 2 horas e meia. Mas digamos que esse bebê passa 2 horas. Ele acordou às 7, ele mamou, até mais ou menos 7h20 ele já tinha terminado a mamada e ele começou a brincar até mais ou menos 7h45. Então ele de repente começou a resmungar, começou a reclamar. Não significa necessariamente que ele está com sono, ele está 45 minutos acordado e ele consegue ficar no máximo ali 2 horas. Pode ser, gente, que ele esteja simplesmente com tédio, ele está cansado, ele precisa que você mude ele de ambiente. Se ele está no seu colo, talvez ele precise ir para outro lugar, precise ficar brincando no chão, ele só está chateado, entediado. Não é necessariamente uma reclamação de sono. Então, além dos sinais de sono, é muito importante que você observe todo o contexto, como eu já falei. Se o bebê, por exemplo, começou a ficar muito calmo, com um olhar distante, comece a observar de perto outros sinais. Esses sinais seriam os sinais precoces de sono. Que seria, anota tudo para não esquecer, aquele olhar vidrado, desfocado, vazio, distante, certo? A perda de interesse nas pessoas e nos brinquedos, então ele começa a ficar muito calmo e muito relaxado. O corpinho dele ele fica ali parado. E ele também começa a dar aquelas piscadas lentas e longas, certo? Que seria o que a Tracy Hogg, a encantadora de bebês, chama até de olhar 7 milhas. Se você está curtindo esse conteúdo até agora, deixe o seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a mostrar para mais pessoas. Combinando tudo isso com o contexto, ou seja, combinando os movimentos corporais, combinando as expressões faciais, com o fato do bebê ter mamado, por exemplo, há 40 minutos atrás, e ele já está acordado há 1 hora, ou seja, ele está interagindo há 1 hora e 40 minutos, esse pode sim ser o momento perfeito para você começar o ritual do sono. Porque tomando aquele exemplo do bebê de 6 meses que fica 2 horas acordado, não é interessante que você espere essas 2 horas para iniciar o ritual, porque pode ser que tenha passado da hora de dormir. Então, quando você entra no quarto, que você quer que o bebê fique tranquilo e adormeça, ele já está exausto, ele já está chorando muito, certo? E é nesse momento, nesses 20 minutos antes, do total aí da janela de sono, e lembrando que esses tempos são só aproximados, tá, gente? Que é o momento perfeito para você começar a soneca. Então, ele pode estar falando através dessa expressão
corporal, né, facial e pelo contexto, ele tá falando: mamãe, estou cansado, preciso dormir. Nesse momento é que você, como eu já falei, pode começar o ritual do sono. Se você perder as dicas precoces de sono, essas dicas que a gente acabou de falar, é provável que o seu bebê não demore a demonstrar as dicas tardias de sono, certo? E aquele bebê que antes estava quieto, que estava imóvel, que estava olhando ali pro nada, de repente, ele começa a fazer movimentos corporais muito bruscos. Ele começa a ficar agitado. Ele boceja, ele frange a testa e ele começa então a resmungar, né? Aquele resmungo, né, de cansaço, aquela reclamação. Significa que as dicas precoces de sono agora progrediram para as dicas tardias de sono. Outra dica tardia, que é até uma coisa bem intuitiva, é quando o bebê coça os olhinhos, né? Quando fica ali o olhinho vermelho também, a gente já sabe que ele tá com sono. E muitos bebês até chupam a mãozinha. Isso acontece até no berço, tá, gente? Antes de dormir, ele começa a chupar a mãozinha, que é uma forma dele liberar ali aquela energia, né, que ele tá sentindo. Então, quando você perder as dicas precoces e as dicas tardias, o bebê provavelmente vai usar as dicas de exaustão, que é quando ele começa aquele choro intenso, ele fica todo vermelho, ele começa a ficar realmente muito irritado. Então, para que o ritual do sono seja tranquilo para os pais e para o bebê, é sempre melhor agir quando você nota as dicas precoces de sono, tá? Se você chegou no estágio onde o bebê mostra os sinais de exaustão, daí você vai ter que fazer duas coisas. Primeiro você vai ter que acalmar ele e depois você vai ter que ajudar ele a adormecer. É muito comum as famílias da consultoria e do curso do sono obterem um resultado muito bacana no segundo dia, no terceiro dia, às vezes até no primeiro dia, nessa fase de deitar o bebê no berço e conseguir com que ele adormeça lá dentro, sem o peito, sem o colo. Por quê? Porque a gente trabalha principalmente em encontrar as janelas de sono. E às vezes as janelas de sono são diferentes. O bebê acorda no começo da manhã e ele já tem sono daqui a uma hora e meia. Ele faz aquela soneca boa e a segunda janela de sono é um pouco maior, porque ele já está descansado. Mas quando você encontra esse momento perfeito de deitar o bebê no berço, as coisas vão ficando muito mais fáceis. E aí o resto dos dias a gente trabalha em prolongar a soneca, encontrar também as outras janelas ou fazer outros ajustes que sejam necessários na madrugada. Mas é só para você perceber que isso é muito importante, os sinais de sono e todo o contexto ali da sua rotina. Quando você perde a janela de sono, gente, torna o ritual do sono muito mais difícil. E os pais acreditam, eles colocam na cabeça que obrigatoriamente o bebê precisa do colo, o bebê precisa do peito, o bebê precisa da cama deles para poder fazer uma soneca. E somente assim ele consegue se acalmar e dormir. Mas pensa comigo, se você não perdeu os sinais de sono, não vai ser necessário acalmar o seu bebê, porque ele já vai estar muito calmo e muito relaxado. E as chances dele adormecer no berço sozinho são muito maiores. Se você já observou os sinais de sono do seu bebê, já observou toda a rotina de vocês, mas mesmo assim está com alguma dificuldade, está precisando de uma ajuda, daquele empurrãozinho para fazer um ajuste de rotina e para ajudar o seu bebê a desenvolver as capacidades do sono, chegando aí na tão sonhada autonomia, né? Quando a gente deita o bebê no berço, ele começa a adormecer sozinho, resmunga, vira para cá, vira para lá, mas de fato ele não precisa do colo, do peito, nem de sair do berço para começar a dormir. Eu vou deixar aqui na descrição o link do curso, da consultoria, do método, do Boa Noite Bebê. Você pode entrar em contato, vai ser um prazer falar com você. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você lembrou de alguém, compartilha. Eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.